2. Diz assim o texto bíblico: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Apenas o verso 2, repetindo: não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus irmãos, tome o seu assento, por gentileza. Queridos, por volta do ano 57 depois de Cristo, na cidade de Corinto, provavelmente, o apóstolo Paulo, ele escreve essa epístola, a epístola aos Romanos. A epístola de Paulo aos Romanos é um dos escritos, se não o escrito mais denso e teológico do Novo Testamento. Paulo, nessa epístola, ele trata de alguns assuntos, por exemplo, de eleição, predestinação, livre-arbítrio, doutrina do pecado, soteriologia, doutrina da salvação e também escatologia. O apóstolo Paulo, ele faz um verdadeiro compêndio teológico com essa epístola. Martinho Lutero chegou a dizer que a carta aos Romanos é um verdadeiro evangelho, é um evangelho puro e sem mistura. Então, quando olhamos para o capítulo 12, a qual o apóstolo escreveu, ele inicia-se dizendo no verso 1: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos, o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável de Deus. Perceba que o apóstolo Paulo, ele apela para algo que Deus, apenas Deus pode dar: a misericórdia. Ao interpretarmos o verso 2, devemos entender o verso 1, pois o apóstolo Paulo inicia-se dizendo: rogo pela compaixão, ou em outras traduções está pela misericórdia. O que é misericórdia? É eu estar condenado, mas ser livre. É eu merecer a morte, mas receber vida. É eu merecer o castigo, mas ser absorvido. Então o apóstolo Paulo, ele apela para a misericórdia de Deus. Ele apela para um atributo único de Deus, pois Deus é misericordioso, pois Ele mesmo mostrou a sua misericórdia. Pois quando olhamos para o capítulo 1, verso 1, no capítulo 1 de João: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. É Deus se materializando e se oferecendo em sacrifício. Então perceba, Ele foi o primeiro misericordioso. Ele é quem sabe de misericórdia, pois Ele se materializou por amor a nós e derramou na cruz a sua misericórdia por nós. Então, quando chegamos no verso 2, o versículo 2, é a explicação prática da entrega do versículo 1. Se o corpo é oferecido como sacrifício, a mente precisa ser reprogramada, porque a fé verdadeira não apenas crê diferente, ela pensa diferente. Se o mundo é o molde, o evangelho é a forma que quebra este molde. Então agora nós vamos entrar no texto e na mensagem da noite. O apóstolo Paulo, ele inicia-se dizendo: e não vos conformeis com este mundo.
O apóstolo Paulo ele está chamando a igreja, uma igreja que no seu tempo estava sendo forçada a se conformar ou a se moldar pelos costumes da época, a imoralidade sexual, a idolatria, dentre outros pecados morais. A igreja estava sendo forçada a se curvar. Mas o apóstolo Paulo ele vai e chama a igreja para não se conformar. Ele chama a igreja para se posicionar. E aqui a palavra esquemático, é a palavra usada para conformar. Seu sentido é assumir forma, uma configuração igual. É assumir definitivamente ser igual a uma forma. É você se moldar em um molde. Hoje o mundo ele tenta fazer a mesma coisa com a igreja. É normal aí fora nós ouvir: viva a sua vida conforme você quer. Você é dono do seu nariz, você pode fazer o que você quer. É muito normal aí fora você ouvir algo do tipo. Mas quando olhamos para a Bíblia Sagrada, o mundo tenta normalizar e fazer um paralelo com a Bíblia. O mundo normaliza a fornicação, o adultério, a pornografia, o homossexualismo. Mas à luz da Bíblia Sagrada, mais precisamente em 1 Coríntios 6, Deus condena essas práticas. O mundo defende o aborto. O mundo defende o aborto como um direito da mulher. Mas à luz de Salmo 139, a partir do momento que há concepção, há vida no ventre. Então quando nós olhamos para estes paralelos, o mundo tolera a mentira e a corrupção e o engano, mas à luz de Provérbios capítulo 6, Deus abomina a língua mentirosa. Então você percebe que o mundo aí fora tem um molde, mas a igreja aqui dentro ela tem um martelo que esmiuça e quebra este molde, que é a palavra de Deus. Então quando nós olhamos para o texto, é interessante. O apóstolo Paulo ele chama a igreja para não se conformar com este mundo. Perceba, o apóstolo Paulo ele nos chama para se posicionar. Se posicionar aonde nós estivermos. Hoje nós vivemos em um mundo aonde pessoas trabalham, jovens estudam, pessoas estudam, mas em todo lugar, em todo contexto que nós passamos, tentam impor para a noiva de Cristo um molde a ser vivido. Mas eu venho aqui nesta noite como boca profeta dizer que você é sacerdócio real, que você é nação santa e que você foi chamado para não se conformar com este mundo e fazer a diferença onde você passar. Então quando continuamos no texto, nós vemos que nós somos chamados a não se conformar. Na Bíblia Sagrada, no capítulo 13, verso 10, Ló se conformou ao escolher as campinas de Sodoma pela sua aparência. Sansão se conformou em Juízes 16, buscou prazeres entre os filisteus. Saul se conformou em 1 Samuel 15, 24, quis agradar o povo mais do que a Deus. Demas se conformou em 2 Timóteo 4,10, amou o presente século e abandonou a Paulo. Todos estes homens fizeram as suas escolhas que pareciam normais dentro do sistema do mundo, mas que afastavam eles do plano de Deus. Se conformar com o mundo é virar as costas para Deus. Se conformar com o mundo é dizer não para Deus. Se conformar com o mundo é envergonhar o Evangelho. Se conformar com o mundo é dizer não para Jesus Cristo. Quando olhamos para a Bíblia ela trata pecado como pecado. E o pecado traz separação entre Deus e o homem.
Mentir ainda é pecado, embora o mundo grita lá de fora, uma mentirinha não tem nada a ver. Roubar ainda é pecado. Pecados morais ainda são pecado. Mas o mundo lá fora prega, não tem nada a ver. O mundo lá fora prega, você pode. Não tem problema você pegar. Não tem problema você levar para a sua casa. Não tem problema você se entregar. Aproveite a sua idade. Você é jovem, você é jovem. Mas a Bíblia te chama para ser santo, porque Cristo é santo. A Bíblia te chama para não se conformar. O mundo exige a sua conformidade. Ele diz: não se sacrifique. O mundo grita: não obedeça, se descubra. O mundo sussurra nos ouvidos dos jovens desta geração: não morra para si, exalte o seu corpo, se entregue. Conformar-se é andar com Deus nos lábios, mas com o formato da cultura secular do mundo. Se conformar é andar com Deus nos lábios, mas se conformar com o molde do mundo. Mas quando olhamos para a Bíblia, se a ordem é não se conformar, Paulo apresenta o caminho inverso, a transformação e a renovação da mente. Paulo apresenta o caminho da inconformidade. Paulo apresenta o caminho da inconformidade com o mundo, a transformação e a renovação da mente. Mas perceba, o apóstolo Paulo diz: não vos conformeis. E aqui mundo, aqui, a palavra mundo aqui de fato é um sistema mundano. De fato são os sistemas em que o mundo levanta. Mas ele também me chama a transformar o mundo pela renovação do vosso entendimento. E a palavra transformar aqui vem de metamorfo. Eu gosto dessa palavra, que ela aparece apenas 3 vezes no Novo Testamento. Ela aparece na transfiguração de Cristo perante Pedro, Tiago e João. E Paulo também usa essa palavra quando ele diz que nós somos transformados de glória em glória. Só que é interessante que a palavra metamorfo é de fato trazer a cultura do céu para a terra. É de fato trazer o ambiente do céu para a terra. Cristo se transfigurou, ele ficou alvo como a neve. O apóstolo Paulo, no contexto de 2 Coríntios 3, verso 18, quando ele diz que nós somos transformados de glória em glória, o contexto é: Moisés subiu no monte e tampava o rosto para ninguém ver, mas nós somos transformados de glória em glória. Por quê? Porque o Espírito habita em nós. Porque o Espírito habita em nós. A presença dele não se desfaz como se desfez em Moisés. Então por isso ele me chama para transformar o mundo. E se você de fato é templo e morada, se você de fato tem a presença do Espírito, ele te chama nessa noite para transformar o mundo e não se conformar. Ele te chama nessa noite para fazer a diferença no trabalho. Ele te chama essa noite para fazer a diferença na escola. Ele te chama essa noite para fazer a diferença na rua, da onde você mora, no bairro, da cidade que você mora. Ele te chama para fazer a diferença. Oh glória, oh glória, oh glória, aleluia. E quando olhamos, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Perceba comigo, a transformação ela é interna, contínua e visível. E eu gosto da expressão: primeiro Deus trabalha em mim, para depois trabalhar através de mim. Primeiro Deus quer
quer te transformar, para depois você transformar pessoas. Lembra de Jesus em João capítulo 7? Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, fluirão do seu interior rios de águas vivas. E essas águas vivas é o Espírito Santo trazendo vida aonde a morte, aonde a perdição, ele trazendo transformação. Mas Johnson, como assim? No capítulo 47 de Ezequiel, as águas aonde passava, ela levava vida. Aonde ela passava, ela levava transformação. E esse rio flui de dentro de você, glória. Essa água flui de dentro de você. O apóstolo Paulo, ele está dizendo para nós em pleno século 21, o rio da água da vida flui de dentro de você. Transforme o ambiente aonde você passa a maior parte do seu dia. Não se conforme com o contexto a qual você passa a maior parte do seu dia, onde você estiver. Oh glória, oh aleluia. Então quando olhamos para o capítulo 12, verso 2, nós estamos só nele. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Essa expressão é de fato trazer a essência do céu para a terra. Johnson, mas o que significa trazer a essência do céu para a terra? É viver aqui com os valores de lá. É andar aqui sendo cidadão de lá. É andar aqui nessas ruas entendendo que estamos aqui como peregrinos e forasteiros nessa terra. Trazer a essência do céu é amamos o que Deus ama, rejeitamos o que Ele rejeita. Trazer a essência do céu é buscamos a santidade, não porque o mundo exige, mas porque o céu exige santidade. Perdoamos como o céu perdoa, mesmo quando a terra diz você não precisa perdoar. Oh glória. Trazer a essência do céu é vivermos com generosidade, porque o céu não é governado pela ganância. Trazer a essência do céu é tratamos o próximo com dignidade, porque o céu não faz acepção de pessoas. Trazer a essência do céu é somos gratos em tudo, porque no céu reina a adoração, não a murmuração. Trazer a essência do céu é andamos por fé e não por vista, porque no céu tudo é governado pela confiança no Rei dos Reis e no Senhor dos Senhores. Glória, oh aleluia. Oh aleluia. Nós venhamos trazer a essência do céu para a terra. Nós venhamos trazer a essência do céu para a terra. Glória, oh glória. Mas para resumir, trazer a essência do céu para a terra é andar neste mundo como cidadãos do céu, porque o apóstolo Paulo também diz, Filipenses capítulo 3, verso 20, mas a nossa cidade está no céu. Então trazer a essência do céu é entender que por mais que eu viva na cultura deste mundo aí fora, entronizado no meio desta cultura, a cultura que me governa é a cultura do céu. Aleluia. Mas o apóstolo Paulo, ele nos chama a transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ele primeiro me
chama para ser transformado aqui. A mente, aonde é o campo de batalha que todo crente passa, mas é um campo de batalha invisível, que apenas eu e você sabemos das lutas que enfrentamos em nosso interior. Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo mostra que nós temos uma inclinação da carne, e a carne faz com que o homem tenha inimizade contra Deus. Em 2 Coríntios capítulo 10, verso 15, o apóstolo Paulo mostra que na mente nós somos altivos, e a altivez que levanta contra o conhecimento de Deus deve ser cativada, ou seja, mandada para fora. No capítulo 4 de Efésios, verso 23, o apóstolo Paulo, ele nos chama: precisamos ser renovados no espírito do vosso entendimento. A mente é o volante da alma. A transformação da mente é a essência para viver como uma nova criatura aqui na terra. Aleluia! O maior problema desta geração está na identidade. O maior problema desta geração é saber quem é em Deus. É saber quem você é em Deus. E quando olhamos para Efésios capítulo 2, verso 10, o apóstolo Paulo diz que nós somos feituras de Deus. E a palavra feitura vem do grego poema, que é da onde vem a palavra poema. O que o apóstolo Paulo ele está dizendo para quem está perdido e não sabe quem é em Deus? O apóstolo Paulo está falando para nós nessa noite que você é um poema, uma coisa maravilhosa de Deus, aleluia, uma verdadeira obra-prima de Deus. E quando chegamos na mente, é interessante, porque o mesmo apóstolo aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 16, ele diz que nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Todos aqueles que são despertados em Cristo têm a mente de Cristo. Só que é contraditório, porque como eu creio que alguém que tem a mente de Cristo se conforma com aborto, como que eu creio que alguém tem a mente de Cristo não é constante no estudo da palavra, como que eu creio que alguém tem a mente de Cristo, mas despreza os princípios que o próprio Cristo deixou para nós nessa terra? É muito contraditório. Mas quando olhamos para Paulo, e ele diz que nós temos a mente de Cristo, todos aqueles que têm a mente de Cristo rejeitam os padrões do mundo e amam a vontade de Deus. Todos aqueles que têm a mente de Cristo vivem com a consciência celestial, entendendo que quem reina em sua mente é o próprio Cristo. A mente de Cristo é a restauração da nossa identidade. Então, se eu tenho a mente de Cristo, eu sei quem eu sou em Deus. Eu sou filho amado de Deus, aleluia. Mas eu já estou correndo para finalizar. Como se dá essa renovação da mente? Pela palavra. Pela palavra se dá a renovação da mente. Apenas pela palavra. A Bíblia é o filtro que purifica e molda os pensamentos do céu em mim e em você. A Bíblia é o filtro que molda e tira tudo que o mundo aí fora tem lançado de lá para cá. A Bíblia é o
transforma, a palavra que nos santifica. Santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. É Jesus quem disse, não sou eu. Então é a palavra que me santifica, é a palavra que me limpa, é ela que tira tudo de ruim de dentro de mim e joga para fora. Pelo Espírito Santo nós também contemos essa renovação da mente. Ele convence, Ele corrige, Ele guia, Ele ilumina. Jesus nesta noite está nos chamando para ter a mente renovada. Jesus nesta noite está chamando adolescentes para ter a mente renovada. Jesus nessa noite está chamando pessoas aqui específicos para ter a mente renovada. Oh glória! Mas quando eu tenho a mente renovada, eu já finalizo, venho por 4 minutos. Quando eu tenho a mente renovada, 3 coisas acontecem. Eu experimento a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Boa porque visa nosso crescimento e não nossa destruição. Como José disse, vós intentaste o mal, porém Deus tornou o mal em bem, em Gênesis 50. A vontade de Deus é boa, independente da circunstância em que você vive. A vontade de Deus é agradável, porque agrada a Deus e satisfaz o Espírito. É por isso que o salmista diz no Salmo 119, verso 103: os teus estatutos são mais doces do que o mal, aleluia, que mel, perdão. A vontade de Deus é perfeita, porque nada há a que melhore ou que corrija. É por isso que o salmista também no Salmo 18, verso 30, ele diz: o caminho de Deus é perfeito. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E para mim finalizar, nós temos o exemplo de Jesus, o maior exemplo. Jesus orou no Getsemane: não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. A mente de Cristo foi completamente alinhada com o Pai. Ele sabia que a cruz era amarga, mas era a hora boa, agradável e perfeita vontade de Deus para ele. E quando olhamos para o sofrimento de Cristo, que viveu a boa, perfeita vontade de Deus e agradável vontade de Deus, ela trouxe sofrimento momentâneo, mas trouxe glorificação logo após. Ela trouxe a mente, ela trouxe dor, mas logo após ela trouxe vida. O apóstolo Paulo entendeu isso, eu já finalizo. O apóstolo Paulo entendeu que o mundo é uma fábrica de moldes, mas ele diz como pensar. Ele te chama para viver como exemplo. E ele, após Cristo, é um dos personagens que mais me chama a atenção na Bíblia. Foi rejeitado pelos próprios irmãos judeus, perseguido logo após a conversão, fugiu de Damasco escondido num cesto, apedrejado e deixado como morto em Listra, expulso de diversas cidades por causa da pregação do Evangelho, açoitado publicamente em Filipos, teve que fugir de Tessalônica e Bereia por conta da perseguição, mas ao final da sua vida ele vai e diz: combati o bom combate, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. O apóstolo Paulo entendia o que é não se conformar com o mundo, mas se transformar, mas transformá-lo com a renovação da mente. Que nesta noite nós venhamos transformar o mundo com a renovação do nosso entendimento. Que
que essa palavra ela venha entrar no seu coração e te mostrar que nós somos chamados para transformar e não se conformar, que nós venhamos ser luz em meio ao mundo de trevas, que nós venhamos ser sal na terra onde o mundo tem muitos sabores, que nós venhamos ser diferente aonde passarmos. Se coloque sobre os pés, por gentileza. Aleluia. Aleluia.